R$ 10.000 por dia a empresa vai ter que pagar se ela fazer mais perturbação de sossego. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse vídeo. Não é uma live, a gente colocou como uma estreia para mostrar para vocês o que a Andréia Isidoro Silva, de Canoas, no Rio Grande do Sul, conseguiu para resolver um problema gravíssimo de perturbação de sossego, entre outros problemas que ela estava tendo próximo ali da casa dela. E o que ela fez foi surpreendente. Surpreendente. Ela conseguiu resolver um problema de barulho que era o dia inteiro de uma empresa de ônibus fazendo barulho, motor ligado, o pessoal fazendo, enfim, era muita perturbação de sossego. E eu trouxe aqui uma entrevista que eu fiz com ela, separei os trechos principais aqui dessa entrevista e tem dicas poderosas que vai te ajudar a resolver o teu problema de perturbação de sossego. Eu quero que vocês prestem atenção, porque é uma história assim, bem contada, ela relatou bem o problema e ela mostrou que uma luta que parecia longa, que foi longa, mas que ao final valeu a pena, que ela conseguiu resolver isso junto com o Ministério Público. Vamos aí para o nosso primeiro recorte da entrevista que a gente fez com ela, onde ela faz um relato aí desse problema que ela teve. O meu relato a respeito do barulho é relativo à empresa de transportes, né? O que eu vou relatar, ele serve para uma defesa contra empresas de ônibus, lavagem de veículos e também Certo. empresa de transporte de carga, tá? O que vai diferenciar, na verdade, a pessoa quando for se defender desse barulhento, é a aplicação da norma da NBR com relação ao veículo e ao local. Isso que vai causar a diferença do que vai ser aplicado pela lei municipal e vai ser enquadrado pelo licenciamento ambiental. Certo. Eu acho que eu vou relatar um pouco sobre o problema, né, que ocorreu. Nós moramos aqui, eu moro num lugar residencial, então o Qual que é a geozoneamento cidade tua? é Canoas, no Rio Grande do Sul. Canoas, Rio Grande do Sul. O georreferenciamento aqui da cidade, né, o local, o bairro que a gente está, é um bairro residencial. Então, a primeira coisa que eu recomendo para quem estiver fazendo digamos, um estudo, né, preparando uma defesa para se defender, é ir na prefeitura buscar qual é o zoneamento da cidade, né? O que está definido no mapa diretor da cidade sobre o local, né? O problema ele começou lá, na verdade, na década de 80. Essa rua ela vem desde o ano de 1980 com empresas de ônibus. Aí eles vinham, ficavam um pouco, alugavam, relocavam, se mudavam. Aí veio, até que na década de 90 veio uma empresa que se instalou, e eu já vou falar sobre isso aí também, é uma outra dica. Ela se instalou num terreno, aí comprou o terreno do lado e começou a crescer. E esse crescer a gente entende como cresceu o barulho, porque a pessoa começa com um ônibus escolar, aí passa para 2, 3 ônibus escolares, aí passa para uma van de média de 20 passageiros, depois ela passa para um ônibus médio de 36 lugares, se não me engano, depois passa para um leito, depois para um semileito, depois para um leito total. Aumentando. Vai aumentando. E claro que ela precisa de mais espaço e mais barulho ela vai produzir. Tá? Então, duas coisas, uma coisa eu observei, assim, estudei 4 casos, né, a respeito dessas questões de empresa de ônibus, de transporte. Geralmente, essa pessoa, ela compra um terreno, ou ela herdou um terreno, né, fez um negócio com o terreno, e ela constrói uma casinha. Essa casinha, digamos, vamos chamar assim, o QG, né, O vai ter que ter um escritório. o escritório, ela vai ter que ter um banheiro, tem um escritório Sim. junto, né? Ela às vezes bota um chuveiro para o motorista.
E às vezes a pessoa meio que mora ali, né, disfarçadamente. Aí quando a fiscalização, se ele começar a incomodar os vizinhos com barulho, aí começa a lavar o veículo, deixa o som ligado, aí os vizinhos começam a reclamar, o que que acontece? E a fiscalização vai lá e ele diz assim, o empreendedor, não, mas eu moro aqui, né? Eu não preciso me regularizar, não. Aqui é residencial, Residência. eu moro aqui, e aí o senhor sabe que perante o judiciário, caso ele venha a ser penhorado por alguma dívida, o juiz não tira essa propriedade dele. Né? É realmente um problema muito terrível que ela estava passando. E vamos aqui com mais um outro recorte aqui que ela fala, dá algumas dicas, tudo, procurar um advogado, estudar a respeito, e ela continua contando ainda mais dessa situação dramática que ela viveu ali na cidade de Canoas. Mas o que que acontece, doutor Renato? E é também uma sugestão aí que eu dou para os nossos ouvintes, tá? A pessoa, para se defender desse tipo de caso, que nem o meu aqui, ou ela procura um advogado, ou ela começa a estudar, né? Que nem o senhor fez, tem que estudar, porque aqui eram vários problemas. Essa empresa, ela foi crescendo, obviamente, né? Então comprou o terreno do lado, meio que invadiu o terreno do lado, depois fez um acerto e se instalou. E aí, vamos supor assim, vamos contar que no total da coisa toda já estava com 20 ônibus. Então, o senhor imagina, 10 vans de porte médio, mais ou menos 20 ônibus de tamanho que faz viagem intermunicipal e 2 ônibus leito que faz viagem internacional. Um ônibus faz 80 decibéis de barulho quando ele está ligado. Né? Isso é uma coisa que eu pesquisei. Fui lá nas normas, né, das empresas de ônibus e tal, algumas coisas que eu vi na internet. Então, um ônibus faz 80 decibéis de barulho. E eles precisam ficar ligados para esquentar o motor, né? Exatamente. Aí é a outra coisa que eu ia comentar. Geralmente esses ônibus que eles são leito e semileito e outros maiores, duplos, né? De time de futebol, assim, eles são movidos a ar, né? Então eles têm que ser ligados 1 hora antes de sair do local, né? Para funcionar o freio e tudo mais. Faz um barulho assim absurdo em local aberto, né? Ele não está aqui não era um local fechado, né? Então aquilo se propaga, né? A vibração, a terra tremia, né? Aquilo se propagava pelo ar, né? O barulho. E assim, eles têm que lavar o ônibus, né? Eles precisam lavar, fazer manutenção, chegou da viagem, tem que limpar, enfim. Então, assim, vamos dizer que de 10 ônibus, pelo menos uns 5, 6 ficavam ligados a cada, sei lá, vamos dizer que a cada turno, 5, 6 ficavam ligados. Então, você tem uma noção do barulho, né? E essa empresa, ela ficou quase, eu não sei agora, eu não sei exatamente a data que eles se instalaram, mas acho que foi lá em 90 a data da fundação ali foi em 96, mas eu acho que creio que os problemas mesmo do crescimento foi em 99, por aí. Então, vou contar que é mais de 20 anos. Né? E os problemas, André, desculpa te cortar, era os veículos ligados, lavar, na hora de lavar os motores das bombas d'água, e o que mais? Tinha barulho do som ligado também? Eles ligavam o som? Barulho do som ligado, porque, veja bem, o dono da empresa, ele tinha um escritório, ele cresceu, então ele construiu um escritório no terreno do lado. A casinha ficou lá, ele reformou e ampliou, fez um escritório comercial, né? Embaixo um box de lavagem, em cima um escritório comercial para o vendedor, enfim. E essas empresas, elas vão indo, digamos assim, com a prefeitura até um momento em que há uma fiscalização mais pesada, mas essa fiscalização mais pesada ela nunca houve. Eu só fui descobrir esses assuntos que eu estou relatando agora depois, quando começou o problema exatamente do lado da minha casa. Né? Então, o ônibus, eles antes ficavam ligados, lavavam os ônibus no box, tira o ônibus, manobra o ônibus, entra o ônibus, isso aí é dia e noite. Né? Porque eles não têm horário, né? A hora que vender um pacote de viagem, o ônibus tem que estar limpo para sair. Então, não tem horário, né? É dia e noite, manobrando, entrando, ligando, lavando, enfim. E
tem um problema do meio ambiente, né? Porque toda empresa de ônibus, ela precisa ter uma licença ambiental na prefeitura. Ela não vai poder trocar óleo de ônibus e usar esse produto químico de lavagem e despejar no solo, né? Exatamente. Tem que fazer eles vão ter que ser vistoriados, enfim, tem que apresentar um plano de recolhimento dos resíduos, enfim. Bom, aí assim, essa história ela foi indo, né? Essa coisa do barulho ela foi indo, isso é na metade da quadra, até que um dia eles vieram atrás, né, do meu pai e do herdeiro do terreno do lado, que era uma senhora já bem de idade, e o dono mesmo do veículo, do dono do terreno, era uma pessoa já com mal de Alzheimer, com mais de 90 anos. Então, a gente sabe ali que foi dado um golpe em cima do herdeiro do terreno, né? E eles vieram para cá com essa história assim, não, nós vamos botar uns veículos de passeio, porque nós vamos trabalhar com a Copa do Mundo. Isso aí, a Copa do Mundo, acho que foi em 2014, se não me engano, né? Então, isso aí que eu estou relatando foi lá no ano de 2011, mais ou menos, que começou essa confusão, né? E aí, lá em 2012, foi feito um negócio com eles, né? E durou mais ou menos uns 8 meses, só com os veículos de passeio, daí não tinha barulho nenhum. Estava tudo bem ali, não tinha lavagem, não tinha barulho nenhum. Eles só entravam e saíam com o veículo, estava tudo desligado, tudo numa boa. Era só estacionamento. Estacionamento, como tem no meio da cidade, aí, normal. Né? Só que o que acontece? Essas empresas de ônibus, elas vão crescendo e elas vão comprando esses ônibus tudo em leasing, né? Em leasing. E aí eles não começam a pagar. Fico devendo, aí deve para a empresa de combustível que faz abastecimento, aí o cara já não traz mais o combustível, aí elas têm que botar um depósito de combustível, né, de 15 mil litros, mais ou menos, para abastecer a frota, aí não tem licença ambiental, aí eles entram escondidos, e assim começou o problema, porque eles tinham um posto de gasolina, esse posto de gasolina foi perdido em questões, problemas de dívidas, né, com os credores, e aí eles trouxeram toda aquela poluição ambiental do ônibus para dentro do terreno. Né, uma área residencial. Era uma área residencial. Fizeram uma construção em cima do muro dos vizinhos, que não tem habite-se, colocaram depósito de combustível lá de 15 mil litros, acho, não sei se é 15, acho que era 6 mil litros de diesel. Aí começaram a lavar veículos de terceiros, fizeram uma sublocação, né, montaram uma lavagem própria, de frota própria, que a prefeitura chama, e frota terceirizada. E isso aí também deu uma diferença que eu vou comentar. E foram indo, né? E aí, assim, aí tinha 10, vamos por assim, tinha 20 ônibus no endereço da metade da quadra, e aqui tinha mais 10. Aqui cabia 10. Né? E aí veio o problema de lá, que já estava lá, veio para cá, para o lado aqui. Tá? E a gente sempre chamava eles, mas tu tem licença para fazer isso aí, tu botou esse combustível aí, tu tá, né, a gente não vê ninguém aqui da prefeitura, a gente não viu nada, né, tu tá, como que é essa tua situação aí? E aí sempre é dito para a gente, não, nós estamos regulares, a gente tem licença e tal. Aí isso foi, assim, uma coisa que eu vou contar, assim, o que aconteceu, que levou ao problema da questão do barulho. Que o barulho, ele é nesse contexto aqui que eu estou relatando, ele é um dos agentes, né, do licenciamento ambiental. Sim. Você não pode produzir barulho saindo para fora do seu negócio, né? Não é só bar e restaurante, é tudo, né? Você não pode produzir o barulho sai para fora. E eles poluíram o meio ambiente, toda a vegetação ao entorno morreu, toda a flora dos vizinhos morreu, né? E o vizinho da parte dos fundos, o lindeiro dos fundos, ele tinha um orquidário, né? Um senhor já de idade, que tinha mais de 80 anos quando começou. O meu pai já estava com quase 70 na época, 71 mais ou menos. E
E a outra vizinha, a outra lendeira, né, ela tinha já quase 90. Então, eram pessoas idosas. Então, assim, eles meio que se aproveitaram dessa situação, né? Que a pessoa idosa ela não pode não tem uma força para se defender, né, de imediato, e isso foi ficando, né? Esse tempo foi passando. Então, a flora toda ao redor aqui do entorno dessa lavagem de veículos, né, ela morreu. Mas por Então, causa do quê que ela morreu? Qual que foi apurado? Contaminação por produtos químicos. No solo. No solo, da lavagem dos veículos. Né? Certo. E o barulho, que é o que interessa aqui para nós, o barulho era constante e provocativo. Tá? Assim, a gente dizia para eles assim, ó, você tem que desligar o ônibus, desliga esse ônibus, né? Aí eles ligavam hoje de manhã, meio-dia, começava tudo de novo. Pessoal, na sequência agora eu vou mostrar para vocês que a empresa que ela estava lutando para resolver a questão da perturbação de sossego, ela estava com um alvará irregular e ela precisou falar com a prefeitura, fiscalização e como que ela fez as provas. Gente, isso é muito importante, preste atenção no relato dela que nós vamos colocar agora na sequência. O alvará, o senhor perguntou do alvará, né? O alvará ele foi obtido de uma forma irregular, né? Então, o que a gente observou? Que no PPCI que os bombeiros colocaram, que forneceram para eles, constava uma atividade e eles faziam outra, né? Por que foi feito assim? Porque eles já sabiam, né, que para fazer essa atividade que estavam fazendo aqui, precisava de licença ambiental. Então, não tinha. Se fosse passar pelo licenciamento da forma como eles estavam trabalhando, não ia passar nunca, né? Então, eles colocaram outras formas de trabalhar lá no licenciamento ambiental, que passou pelo PPCI, passou pelo Alvará, mas nunca veio ninguém da fiscalização. Então, quando começou esse problema muito grave de barulho, a gente foi falar com a vizinhança lá do outro terreno, né? E daí a gente ficou sabendo assim, tá, você chamou a prefeitura alguma vez para reclamar desse negócio? Aí eles falaram, não, a gente chamou a prefeitura várias vezes, nunca ninguém veio aqui. Sempre vim, não dava nada, dizer que não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. Aí, o que eu comecei a fazer? Então, eu comecei a gravar, né, essas emissões de barulho diária, de dia, de noite, sábado, domingo, feriado, gravava o barulho, gravava o decibelímetro funcionando, né? Eu instalei num tablet um decibelímetro desses que é aplicativos ali, né? Não é tão aprimorado como é o de hoje, porque eu estou falando isso aí lá de 2020. Então, eu filmava o barulho acontecendo e o decibelímetro funcionando. Aí eu filmava em vários pontos do terreno, né? Nos fundos do terreno, no meio do terreno, dentro da casa, lá na frente do vizinho, nos fundos do vizinho, tá? Filmava em vários lugares. E isso é que você, né? Você que está me ouvindo, você tem que fazer. Por que eu filmava em vários lugares? Porque eu fui entender que a norma que regia essa questão do barulho na zona ambiental de empresas de ônibus, ela é a NBR 151. E essa NBR 151, o que consta? 10.151. 10.151. O que acontece ali? A pessoa, quando for medir, ela vai ter que medir a distância do objeto afetado ao produtor do barulho. Então, como eles botavam os ônibus enfileirados rente aos muros dos vizinhos, nos fundos, no box da lavagem e na lateral do outro vizinho, e mais para frente, então eu tinha barulho sendo emitido dos quadrantes do terreno todo para fora. Sim. Então, ainda que eu estivesse, sei lá, 6 metros do vizinho, eu continuaria tendo barulho, né? Então, eles precisariam estar pelo menos aos, sei lá, 50 metros distante dos vizinhos para que esse barulho não chegasse, né, num patamar de acima de 50 decibéis, né? Que é o que afeta ali a cognição da pessoa, enfim. Então, como eles produziam barulho em todo o quadrante do terreno, e aí nós fizemos assim muitas medições. Nossa, assim, era desgastante. Agora eu vou mostrar para vocês que depois que ela começou a agir, outras pessoas também, vizinhas dela também, resolveram entrar nessa luta contra a perturbação do sossego causada por essa empresa, e ela vai mostrar atenção, como que ela conseguiu chamar a atenção da prefeitura, os problemas que ela teve
de fiscalização e o principal, ela ter conseguido a liminar de 10 mil por dia contra essa empresa. Vamos lá. Outras pessoas começaram a fazer. No início, as pessoas elas não querem se envolver com os problemas do vizinho, tá? Até que você mostre para o vizinho o seguinte, ó, mas olha só, o seu bebê chora porque tem barulho. Você está falando que seu pai tem mal de Alzheimer e o cara está fazendo barulho. Aí você está falando que você quer dormir, que você sai para trabalhar às 5 da manhã, você não consegue dormir porque tem barulho, entendeu? Aí você tem que pegar assim, ó, a pessoa reclama, mas ela não quer fazer nada. Mas ela não entende que se ela não fizer, ela também não vai contribuir para a solução do problema como um todo. Né? Então, só reclamar não resolve. Então, lá no outro terreno, os vizinhos ali, que também são pessoas idosas, né, eles reclamavam constantemente, né? Ah, eu vou reclamar. Aí, eu pensei, bom, eu fiz um mapa demográfico do barulho. Peguei cada vizinho, tirei um mapa do Google, né? Botei assim os pontos. Quando cada vizinho tinha, indiquei, né? Ó, cada morador tem uma pessoa idosa dentro da residência. E todo o entorno dos dois locais do barulho são rodeados de pessoas idosas. Aí a coisa foi ficando mais séria, né? Aí a prefeitura ela começou a dar um pouco mais de atenção, porque a prefeitura ela mandava o técnico aqui com equipamento às 4h30 da tarde, quando os ônibus estavam na rua. Entendi. E parece assim que, tipo... parece que era intencional, né? Tem outra coisa mais importante para fazer do que ir lá ver o problema dos vizinhos, né? Aí eu disse para eles, um dia, de tanto eles fazerem isso, eu disse assim, olha, eu quero falar com o chefe do licenciamento ambiental. Eu quero fazer uma reunião, nós queremos fazer uma reunião com essa pessoa. Aí a gente marcou uma reunião e conversamos e mostramos um arsenal de Google Drive, de gravações lá diárias, né? Aí... E esse detalhe, Andréia, que é bastante interessante, e o que a maioria das pessoas não faz é exatamente ir atrás do órgão municipal, falar, eu quero conversar com as pessoas que fazem essa fiscalização. Isso eu precisei fazer quando eu tive o meu problema. Eu não bastava simplesmente entrar com a petição, denunciar e ficar sentado esperando. A gente percebia que havia essa omissão. Eu falei, eu vou lá, vou conversar pessoalmente com a pessoa que faz a fiscalização, é o que vocês fizeram. Muito bem. Nas prefeituras, são sempre dois órgãos, né? O que vai fiscalizar e o licenciamento ambiental. Primeiro tem que fiscalizar para depois mandar para o licenciamento ambiental, porque quem vem medir o barulho é o licenciamento ambiental, mas quem vai fazer o auto da infração é a fiscalização. Então, tem que tomar cuidado com esses dois aí. De tanto a gente bater, eu disse pro cara assim, olha aqui, ó, não adianta vocês mandar o cara com um negócio para medir às 4h30 da tarde. Às 4h30 da tarde eles já lavaram, já fizeram a zoeira total aqui e tá na rua. Vocês vão vir aqui às 10 horas da noite para medir de novo, que é a hora que eles chegam e manobram e tal. Ah, não, a gente tem que pegar o veículo às 5 da tarde. E eu falei, meu amigo, seguinte, ó, esquece, você nunca vai conseguir pegar essa gente aí. Não dá, desse jeito não dá. Aí, nessa coisa toda aí, nós fizemos... alguém fez uma denúncia, né, no Ministério Público e nós encaminhamos, então, toda essa questão do ambiente, não era só o barulho, mas questão da flora, construção irregular, a omissão da prefeitura... O escoamento dos dejetos, lubrificante, combustível, tudo, lavagem de veículos, tudo vai para a rede de esgoto, que não poderia ir, né? PPCI fraudado, né? Questões lá da prefeitura e tal, e aí foi parar lá no MP, né? Daí no MP, ele foi muito... Nós fomos abençoados, porque a gente caiu num promotor de justiça que ele é PhD, né? Ele tem uma tese sobre meio ambiente. Então, ele soube conduzir, né, a petição inicial. Você tem o nome dele de cabeça aí? É João Paulo de Medeiros. Ele é um português naturalizado brasileiro. Né? Que legal.
Então, ele encaminhou, né, a condução, digamos, da investigação, que o MP ele vai fazer uma investigação, né, ele não vai só... Ele instala o inquérito. Ele instala um inquérito e faz uma investigação, é bastante embasada, né, manda verificar tudo, todas as coisas, toda a documentação da empresa e tal, e aí eles conduziram, né, e daí o juiz determinou uma liminar, né, com a multa de 10 mil por dia de permanência e 15 mil por se ligasse o ônibus, né, no local. Também eles tentaram fazer, né, essa empresa, ela, depois de todas essas confusões, tentaram fazer o licenciamento ambiental, né, tentaram encaminhar lá na prefeitura e tal, fizeram algumas modificações estruturais, né, do local, mas o problema do barulho continuou. Porque o problema do barulho, ele precisa ter, para esse tipo de empresa, né, que faz emissão de barulho com veículo, ele precisa ter uma concha acústica, precisa conter o barulho, né? Ele propaga, a vibração do som propaga no ambiente para fora. Então, precisa ter uma concha acústica que mantém o barulho controlado, né? E isso aí nós estamos falando de coisas de 2 milhões de reais, né? Padrões construtivos aí de 2 milhões de reais, que para uma empresa que está devendo, com um veículo penhorado, com um monte de dívida, praticamente impossível de fazer isso, né? Não é impossível, né? Me tira uma dúvida aqui. Essa liminar que você conseguiu com a multa aí de 10 mil, isso é uma fase que já aconteceu. Você teve uma sentença agora também, né? Tem. Essa liminar, ela saiu em outubro de 2023. Né? Certo. Aí a empresa ela não conseguiu a licença da prefeitura por não cumprir, né? Não tem solução, e aí, então ela saiu dos 3 lugares que ela ocupava. Ela saiu daqui, e saiu da metade da quadra, e saiu de um outro terreno que ela botava, que era um estacionamento também de veículos. Né? Então, com a liminar, a empresa saiu do local? Saiu. Com a liminar. Com a liminar. Saiu porque, senão, essa multa ela ia ser 25 mil reais diariamente, e eles têm que pagar uma multa ambiental, né? Que não é só a questão do barulho, é a questão de tudo que foi produzido no local. Né? O barulho, a perturbação dos vizinhos, né? E toda essa contaminação que houve, né? no terreno, enfim. Além de responder criminalmente, né? Porque é crime ambiental. Tem a questão do TAC, né? O Ministério Público ele só vai fazer esse termo de ajuste de conduta uma vez. Se a pessoa, o dono da empresa é reincidente, eles não fazem. Então, no meio do caminho, lá começou esse trabalho em 2020 com a prefeitura, o Ministério Público entrou no assunto lá em setembro de 2021, em maio de 2022, mais ou menos, acho, maio de 2022, a empresa foi pega, né, contratando um prestador terceiro, né, um MEI lá, descartando óleo num outro bairro, né, a brigada fez um termo como é que chama lá? Um termo circunstanciado, né, em flagrante, e aí acabou, porque daí ele não tem mais, né, o dono da empresa não tem mais como fazer TAC, né, não tem como ajustar a conduta. Aí ele responde criminalmente por essa questão ambiental, né, e mais a questão dos terrenos aqui e produção do barulho, enfim, etc, etc. E foi assim, ainda estamos em andamento, né, com essa, digamos, o Ministério Público está fazendo ainda, né, a condução lá provavelmente vai ter uma sentença, já tem a liminar, né, e vai haver a condenação do valor da multa. Né? A multa então, desde setembro de 2023, vocês se livraram desse barulho aí. Nos livramos do barulho. O que aconteceu aqui foi que eles venderam, a gente não sabe muito bem, eu não posso falar muito sobre esse assunto, mas eles venderam o local para uma outra empresa de ônibus. Aí essa empresa veio para cá, mas há uma investigação andando, né, para saber se são, pelo que a gente viu, outro pessoal, mas eles não estão assim, nos afetando com barulho, né? Até porque eles estão embaixo da mira, né, da promotoria,
Então, caso os vizinhos venham fazer algum tipo de reclamação e coisa assim, vai ser novamente, né, instaurado um inquérito. Mas, por enquanto, ainda não tem, né, assim, não há... Eles estão em quantas pessoas unidas em prol para resolver isso aí? Fazer, Não falo por residência, não. Total. Juntando todas as pessoas aí. tem que fazer... As pessoas que assinaram o abaixo-assinado são em torno de 20 famílias. Os afetados são 26 casos, mas os que assinaram são 20 famílias. Né? Entendi. Tem que fazer abaixo-assinado, senão abaixo-assinado você não consegue lá na promotoria, né, no Ministério Público, você não consegue conduzir, né? O Ministério Público, ele não entra... No Ministério Público, você tem que levar uma denúncia coletiva para ele poder agir. Porque se for em prol de uma pessoa só, ele vai falar, não, você entra com ação individual, não é que não resolva, mas você não vai resolver pelo Ministério Público. Não uma ação individual para resolver isso. Não Aliás, consegue... a ação que eu indico nesse caso, a individual, chama-se ação popular. Qualquer cidadão tem direito, se tiver título de eleitor, já pode entrar com uma ação popular, mas nesse caso tem que ter um advogado para poder juizar a ação. Sim. E ela é uma ação idêntica, vou colocar quase idêntica à ação civil pública, que é a que o Ministério Público juíza, nesses casos, depois que ele faz o inquérito. Né? Na petição do Ministério Público há uma instrução lá de que os moradores têm pleno apoio do Ministério Público se quiserem entrar com ações individuais, né, contra a empresa, né, porque isso que aconteceu aqui é um negócio muito grave, né, muito ruim. Não é só a questão do barulho, que eu ligava o ônibus que ficava escutando musiquinha, não. Isso aqui havia, assim, uma provocação intensa em cima dos vizinhos. Eles limpavam os ônibus e jogavam lixo por cima do muro dos vizinhos. Tá? Pacote de biscoitinho, copinho de cafezinho, né? Tudo por cima do muro dos vizinhos. E a gente vai lá, você tem que desligar esse ônibus aí. Nós vamos chamar a prefeitura, vamos registrar o BO. Aí desligava, daqui a pouco eles gritavam assim, barulho! Aí ligava os ônibus. Ou seja, então, faziam de má fé mesmo. Provocativo, de má fé. Isso está registrado na ação que o promotor colocou, ele colocou claramente lá, uma ação de má fé em cima dos vizinhos, entendeu? Olha, aqui agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês a reação dos vizinhos após resolver a perturbação de sossego, e ela vai te mostrar algumas dicas interessantes sobre como ela provou tudo lá que aconteceu, vai relatar uma ameaça que ela sofreu e o que ela fez em decorrência dessa ameaça e como que ela lidou emocionalmente nessa questão da perturbação de sossego que ela sofreu. Eu trabalho em casa, né? Sou home office, trabalho na frente do computador, então assim, não dá para abrir a janela, né? Se abrir a janela, 75 decibéis na sua cabeça, né? Na minha cabeça. O outro vizinho é a mesma coisa. Então não dá para trabalhar, né? Não dá para produzir, né? Como que a pessoa vai ser produtiva, né? E viver, né, nesse meio ambiente aí? Não há condições, né? Não tem como. Então, depois, assim, antes os vizinhos não queriam participar, depois eles vieram me agradecer, porque todos estavam dormindo, o pessoal estava ouvindo televisão, né? Conseguia falar no telefone, dava para sair ali na rua, ali não tem tanto barulho, porque para se tornar a coisa mais engraçada, o dia que o rapaz da medição veio aqui na minha casa, o chefe dele ligou para minha casa, acho que até isso aí foi coisa de Deus. Aí ele ligou para cá, ele ligava para o celular, ligou para cá, e o rapaz pegou o telefone assim, eu não estou te ouvindo, ele gritava, fala mais alto, não estou te ouvindo. Aí ele desligou, ficou olhando para o outro colega e fez assim, né? Né? Como Por que assim? Você não está ouvindo? Porque é muito barulho, né? Porque antes assim, o pessoal que vai me ouvir, você tem que insistir, entendeu? Você tem que assistir, grava vídeo, vai lá no muro lá, grava colado no muro lá, grava em cima do muro, bota uma escada, grava,
Grava dentro de casa, grava, desliga a geladeira, desliga tudo, até a cafeteira, deixa tudo silencioso lá e grava. Porque as pessoas não acreditam na gente, entendeu? Eles não acreditam, eles acham assim que é só o cara lá que tem uma fábrica que produz barulho, né? Mas tem que assistir, não desista. Não, e o que é mais interessante é que o que eu gosto de pegar quando eu tenho essas conversas são os insights. Primeiro, você se comprometeu em resolver essa questão. Ah, Isso foi interessante. E a outra, você foi atrás, inclusive, marcando reuniões com pessoas responsáveis da prefeitura, fazendo as denúncias. Teve pessoas também que fizeram denúncia no Ministério Público. sim. E você depois foi lá e levou mais provas ainda da questão da perturbação do sossego. Feito o convencimento do Ministério Público, ele tomou as providências jurídicas em relação a essa empresa, que foi fundamental, graças a todo esse empenho que vocês tiveram. As pessoas têm que tomar essa consciência, André, que é só unindo que resolve os problemas. Mas eu estou sozinho, igual você falou. Teve gente que não queria mexer, mas depois foi lá te agradecer. Sim. Porque você e os outros que agiram acabaram resolvendo um problema de várias pessoas. Eu vejo nos seus comentários dos vídeos ali, o pessoal falando em ameaça. Teve ameaça e teve. Tá? O dono da empresa um dia veio aqui no meu portão, me chamou, ele e o gerente. Porque eu vou quebrar tua cara na rua, vou te pegar na rua. Aí eu filmei e fiz um boletim de ameaça criminal, né? E fiz um processo criminal. Então, ele também provavelmente vai ter que pagar uma multa lá para mim. E a questão é assim, aqui, na verdade, as pessoas, talvez eu tenha tido um pouco mais de, vou chamar de sorte, mas eu não chamo isso de sorte, tá? As pessoas odeiam a empresa, né? As pessoas odiavam o dono da empresa. Todo mundo, assim, queria um dia passar a régua neles, né? Mas não sabia como fazer. Então, eu cheguei lá, digamos assim, né? Estavam bem para cá, vai para lá, e esse assunto nunca saiu do nada, né? E a gente sabe que a prefeitura tem gente de todo tipo lá, né? Então, mas um dia chegou, né? Um dia chegou. Terminar com esse negócio aí. Então, não adianta você ficar intimidado, né? Fala, não adianta você ficar intimidado por causa da ameaça. Esquece a ameaça. Faz tudo dentro da lei. Não se altere, né? A gente nunca se alterou aqui com eles, né? Nunca invadimos nada lá e tal. A gente chamava a brigada e fazia um BO. Mostrava o vídeo, tá aqui, assim. E a gente fazia. Às vezes a brigada não vinha, mas a gente no outro dia insistia, daí vinha. Tá? Tem que ter, assim, tem que ser mais persistente possível e nunca perder o controle emocional. Embora você queira, assim, dar na cara do sujeito, né? Você quer você quer botar fogo nos ônibus, né? Você quer, assim, verdade. Né? Mas tem que se controlar emocionalmente, porque o próprio pessoal da brigada vê se você está descontrolado, e aí você pode perder a razão, né? O pessoal da prefeitura também vê se você... mas isso é uma questão pessoal que tua, com o vizinho, né? Não queremos saber desse negócio aí. Então, você tem que manter o controle. E também você tem que controlar as palavras que você coloca na petição para o Ministério Público, usar os termos jurídicos, né? Pesquisar como é que faz e tal, para você mandar tudo documentado. Você tem que construir uma história e contar essa história para um promotor. E com fundamentos e provas, né? Ele não vai acreditar simplesmente no que você escreve. Tem que provar, trazer a comprovação. Não usar palavras de baixo escalão, né? Usar o juridiquês, né? Você vai fazer lá, mandar provas e tal. É bom você marcar com o promotor de justiça uma conversa para ele te conhecer, né? Conhecer a pessoa que representa os moradores. Ele é uma pessoa como nós, ele vai se sensibilizar, Sim. Né? Quando há pessoas idosas, como é o caso aqui, é mais grave ainda. Sim, afeta o estatuto, e tem que usar até o estatuto do idoso nesse caso. Exatamente. Nós falamos também com o juiz, né?
O juiz nos atendeu prontamente, a gente explicou tudo, e quando chegou nesse negócio sobre os idosos, aí a juíza ficou assim, né? Se desmontou, né? Porque é um problema, assim, nós não podemos ter pessoas, né, diariamente, né, afetadas com barulho. As pessoas idosas, foi o que eu expliquei, assim, para o promotor, olha, o seu Cláudio tem 92 anos, ele já perdeu o equidário dele, meu pai já perdeu todas as coisas que tinha aqui, já botaram esgoto clandestino, está tudo contaminado. Nós não temos mais tempo para perder, não temos mais nada para perder. Isso aí foi antes da enchente até, né? Que agora a gente perdeu tudo mesmo, mas isso foi antes da enchente. Então, eu disse para ele, agora nós queremos viver em paz os últimos anos que restam para essas pessoas, né? As Sim. pessoas são os herdeiros, né? São terrenos antigos, os herdeiros das propriedades, e as pessoas querem viver em paz, né? Não, isso aqui não é lugar para ter empresa de ônibus, só que eu expliquei para ele. Isso aqui é um lugar para ter esse tipo de ônibus, ele tem que ficar lá fora, numa zona industrial. Zona industrial, exatamente. Né? Não aqui, né? Uhum. Aqui não tem condições, né? Agora, para finalizar, gente, ela vai contar o período que ela passou para resolver isso aí, quando que ela conseguiu eliminar contra a empresa. Eu perguntei para ela, obviamente, se ela faria tudo de novo e se realmente vale a pena lutar para resolver a perturbação do sossego. Vamos ver aqui o que ela respondeu. Eu comecei isso aí exatamente assim, dezembro, dia 21 de dezembro de 2019. Com uma questão ambiental que não era ainda o barulho. Então, mas naquele momento, você olhava para frente e falava, meu Deus, a luta vai ser longa. Será que eu vou ter forças para ir até o final? A gente tem essa pressão, né? Eu não sabia de nada de canal do seu canal do YouTube, eu não sabia nada sobre barulho, sobre licença ambiental, não sabia nada de nada. Eu passava bem louca, eu e os vizinhos diariamente com essa confusão, né, na minha cabeça, e a minha cabeça, o meu discernimento, ele não conseguia entender assim, não, mas isso é um barulho. Eu enxergava as coisas assim, tipo, que troço barulho, né? Não consigo trabalhar. Parecia assim que tinha uma venda na minha cara, né? Como tinha na cara dos vizinhos. Então, eu pensei assim, nossa, mas tem que ter um negócio muito errado, né? Muito errado, né? Não pode acontecer isso aí. Mas aí, a percepção minha não era sobre o barulho, porque o barulho ele vai entrando na tua mente. Você vai adoecendo. E aí você fica lá, você está sempre cansado. Eu vivia cansado. Você não entende o que está acontecendo com o seu corpo. Não, você nem sabe o que está acontecendo. O vizinho mandava uma mensagem para mim, meu Deus, eu estou estressado. E eu tinha um pai com mal de Alzheimer. A outra vizinha também com o filho dela cuidando do mal de Alzheimer. Meu pai teve Alzheimer também. Com 2 idosos com mal de Alzheimer, não com mal de Alzheimer, mas já com 90 e poucos anos, já na época, menos 5 anos, vai dar 87 anos, né? Então, você imagina, a vida já é difícil, aí você está assim num negócio inserido no barulho que você já não pensa mais corretamente, você não tem mais discernimento das coisas que acontecem. E aí começou com o problema do negócio do óleo no bueiro, né? Que o outro vizinho viu, eu também vi, nossa, mas trouxe aqui esse bueiro cheio de óleo, né? Como assim, né? De onde está vindo isso aí? A prefeitura veio e viu que havia uma contaminação, né? Para você ver como é difícil as coisas, né? As pessoas reclamando o tempo todo, e a prefeitura, não, que não assim, ou não. Então, aí veio na época um vereador, e aí essa questão ela caiu lá no licenciamento ambiental, né? Aí a gente foi ver assim, pô, não tem licença nenhuma aqui, então o negócio está muito errado, né? Uhum. E aí foi daí para frente que começou, né? Aí foi O que eu quero pegar de você, essa informação importante, até para motivar outras pessoas. Você falou, começou em 2019 e 2023 conseguiu eliminar. Sim. Olhando para trás, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo e faria mais rápido. Porque você precisa, assim,
separa os problemas que você tem cotidianamente, vou dar aqui meu conselho, e mergulhe no assunto. Tem que ter uma solução. Você não pode concordar com isso na sua cabeça, na cabeça da sua família, na cabeça da sua idosa, dentro da sua casa, dia e noite, sábado, domingo, feriado, não pode. Tá? Então, você tem que mergulhar no assunto. Aí, começa a pesquisar, pesquise a norma, compra um decibelímetro. Hoje, a gente tem aí coisas de R$200 que já vai medir, né? Pode ser impugnado no judiciário? Pode, mas o promotor de justiça não vai olhar para isso no primeiro momento, né? Ele vai olhar para você, para o seu problema, se você levar para o Ministério Público, e para o problema do entorno. Então, você tenha paciência. Mas né? hoje eu até mostrei na live, nós temos esse aplicativo aqui, ó, o Smart Noise. Tem. Olha a medição de decibéis aqui, ó, na tela. Ele faz simultaneamente o tempo todo esses decibéis. Aí você grava, é só apertar aqui o botãozinho de gravar, você faz a gravação. Na época que eu comecei, não tinha essa informação, né? Hoje a gente tem, os vizinhos instalaram, né? Então, tá todo mundo com o negócio ali. Aí, quando eu vejo, os vizinhos estão lá, né? Olhando assim, né? E o que você falaria para as pessoas que estão passando pelo problema e ainda não fizeram nada? Vale a pena lutar por isso? Vale a pena, tem que lutar, tá? A vida não tem você não tem a chance de escrever um segundo livro da sua vida, é uma vida só que você vai viver. Deus não concorda com os ímpios, tá? Coloque isso no seu pensamento. Tem ali a 1 Tessalonicenses diz: ninguém oprima o seu irmão em negócio algum, tá? Então, tem que lutar, tem que lutar. Se você está sozinho, que nem eu, né? Sozinha, procure ajuda de alguma pessoa que, sei lá, um advogado, ou a defensoria, ou alguma pessoa Ministério Público. Ministério Público, né? Tem mais força ainda, né? Sim. E procure, assim, se você não se relaciona bem com os vizinhos, primeiro resolva essa questão. Eu tive que engolir alguns sapos dos passados aí da família com os vizinhos. O vizinho queria chegar uma chance de jogar. Vai jogar isso aqui na tua cara. Bom, tudo bem. Então, vamos engolir os sapos por um bem maior, né? Pedir desculpa pelas coisas que passou, acabou, as pessoas não estão mais vivas, não estão mais aqui, vamos nos perdoar e vamos nos relacionar bem com os vizinhos. Às vezes, você vai precisar fazer um contexto com o vizinho, né? Você precisa inserir o problema dele num problema que não é só seu, né? É geral. E, geralmente, quando você faz isso, a pessoa abre a boca e fala. Né? Se você chamar lá um advogado para depois, a pessoa não fala nada. Mas daí, se falar, a pessoa fala, você grava, né? Assim, às vezes, sem a pessoa saber. E você vai trazendo a pessoa para o seu lado, né? Os vizinhos, e aí eles conseguem se sentir também, né, comovidos com o problema. Eles estão no problema, mas eles não querem fazer nada, né? Isso sempre é assim, né? Então, Entendi. mas aí você vai indo por partes, né? Daí, quando você tiver o bolo todo, você vai lá no Ministério Público e faça, né, a questão. Inicialmente, você pode denunciar no Ministério Público, porque eles mesmos vão se encarregar de fazer um inquérito, mas poderá acontecer que eu não aconselho fazer isso de imediato. Eu acho melhor as pessoas primeiro reunirem mais provas e terem mais testemunhas e ter o abaixo-assinado para depois ir para o Ministério Público. O encaminhamento que a gente faz aqui, que eu ensino até para o pessoal, André. Primeiro, faça as provas. Segundo, leva isso para a prefeitura em denúncias. Tenta fazer a prefeitura atuar. Se ela atuar, resolveu? Ótimo, a prefeitura resolveu. Foi lá, caçou o alvará, interditou, tomou as providências que são devidas e que é o certo que deveria ser tomado. A prefeitura não resolvendo, você já tem que levar para o Ministério Público, não apenas para denunciar a questão ambiental, mas para denunciar a omissão da prefeitura em fazer o que tem que ser feito, porque ela está descumprindo a lei ao não agir. A Secretaria de Meio Ambiente está sendo omissa na questão ambiental, na questão de sonora, posturas, enfim, tudo que é cabível nesse caso aí. Aqui a prefeitura recebeu ordem, né, de fazer as medições, então eu vim na minha casa 7 horas da manhã, meio-dia, de tarde,
final da tarde, passar vários dias, né? Vários dias, tiver que trabalhar, né? Para fazer essas medições, mas por ordem do MP, né? E também eles foram interditados primeiro pela prefeitura. Então, a prefeitura mandou eles saírem. Aí, eles não saindo, eles começaram uma provocação que era começar a lixar. Além de fazer tudo que já estava fazendo, começaram a lixar o ônibus e mudar a logo de ônibus. Né? Na cara dos vizinhos, na cara do promotor, na cara lá do licenciamento ambiental. Aí a gente ligou para lá, ó, aqui, ó, não vamos nem mandar vídeo para vocês, é aqui, ó, assim, 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 ó. Aí eles não, pode deixar, nós estamos indo aí. Aí chegaram aqui, baixou geral, né? Ó, sai, fora. Então, assim, por isso que esse negócio de provocação, assim, é terrível, doutor Renato, assim, ó, é terrível. O barulhento, ele acha que você tem que aturar o barulho dele, você tem que aturar as coisas que ele está fazendo, que você que está errado. Sim, sempre assim. Com raras exceções, tá? Alguns compreendem, depois vai lá reclamar, fala, não sabia que estava perturbando, me desculpa, eu vou tomar algumas raras exceções. Mas a maioria acha que está certo. Está na empresa, está trabalhando, está produzindo emprego, então é por isso que eu posso fazer barulho. E não é assim que funciona. Para ficar mais cômico ainda, o meu testemunho, assim, o dono da empresa, um dia ele me ligou chorando, né? Assim, né? Não chorando literalmente, mas chorando, assim, né? Ai, não, você vê, deixa assim, não vai, né? Senão eu vou perder o terreno. Eu nem respondi, né? Porque depois ele é um testemunho muito longo, né? Mas assim, ele mandava corretores de imóveis aqui atrás das pessoas, né? Com umas propostas para vender o imóvel, porque ele sabia que não ia dar, isso ia terminar muito mal, né? Daí ele, tipo, se o negócio que vale 1 milhão, ele queria dar 200 mil. Entendi. Entendeu? E fazia de propósito. E essas coisas todas nós registramos, né? A gente registrou essas conversas todas que houveram, né? Com corretores de imóveis e mensagens do WhatsApp e coisas assim. Meu amigo, um dia eu me irritei tanto que eu disse para o corretor de imóveis, ó, você quer comprar, você está comprando terreno aqui na rua, então é o seguinte, ó, você vai lá na empresa tal, que a empresa está falida, a empresa está quebrada, eles precisam de dinheiro. Você vai lá e você compra esse terreno aqui do lado. Oferece para ele, né, que você quer comprar. Aí nunca mais, aí pararam. Entendeu? Então, nossa, Andréia, eu estou muito feliz de colher esse depoimento seu. Obrigado por autorizar a gente compartilhar isso com as pessoas. É importante que as pessoas entendam que se tomar as providências, se for atrás, resolve. Pode demorar 1 ano, 2, 3, mas resolve. Agora, se não fizer nada, se vocês não tivessem tomado nenhuma providência, estariam até hoje com o problema, não teriam a tranquilidade, o sossego que vocês estão tendo para viver, porque a vida, gente, você falou, a vida é curta. Nós só temos uma. Então, nós temos que viver agora. É agora. Né? É agora, é hoje, faça hoje. Comece hoje, porque você já perdeu muito tempo. Aí, a partir do momento que vocês tomaram essas providências em relação a essa empresa de ônibus, isso vai gerando um efeito cascata. A prefeitura, opa, então nós temos que olhar outros que estão na mesma situação para a gente também agir. Acaba forçando a prefeitura a tomar essa iniciativa também, porque o Ministério Público vai começar a procurar saber onde as outras empresas de ônibus estão instaladas. Vamos descobrir o que está acontecendo. Porque se a prefeitura foi omissa com essa situação, ela pode estar sendo omissa em outras situações também. Em várias, né? Porque lembra que eu comecei no início do meu testemunho que, assim, primeiro, esse pessoal, eles vão para dentro de um terreno como pessoa física. E ele não é obrigado a ter uma empresa para poder trabalhar, tá? Sim. Ele pode ser um autônomo no início. Depois, se ele quiser crescer, ele vai ser uma empresa. Mas aí eles vão ficando até um ponto, né? E ninguém fica sabendo de nada, ninguém fica lá batendo lá, a prefeitura não vai lá fiscalizar. Tá? Então, a gente viu assim, que algumas malandragens, né, elas são recorrentes, né? Essa coisa de dizer que mora no local, que não precisa de licença. É isso aí, gente. Nós precisamos de mais pessoas iguais a Andréia.
mais pessoas que lutem para resolver esse tipo de perturbação de sossego. Se você passa por uma situação idêntica ou parecida à da Andréa, de empresas que fazem barulho, ou pode ser bar, pode ser oficina, indústria, empresas de ônibus igual o dela, a gente tem um treinamento que chama MP contra o barulho, que é Ministério Público contra o Barulho, onde eu te ensino passo a passo de como você faz todas as denúncias para a prefeitura, como que você faz as provas, como que você leva isso para o Ministério Público, de que forma? De que forma que o Ministério Público, ao receber a sua denúncia, ele fique imbuído de resolver o teu problema, igual aconteceu aqui na situação do André. Se quiser saber mais sobre o MP contra o barulho, tem o link logo aqui na descrição, onde eu falo sobre ele. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos nessa luta contra a perturbação de sossego. Até o próximo vídeo. Paz e sossego para todo mundo.